Então hoje, nossa segunda aula do workshop de reflexologia podal. Vamos aguardar alguns instantes para mais pessoas poderem entrar. Nós estamos ao vivo agora. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Nossa segunda aula do workshop de reflexologia podal. Noções básicas. O som tá bom? Ok. Então hoje é a nossa segunda aula do workshop de reflexologia podal. Para quem assistiu a aula ontem, tivemos várias questões para poder estar compartilhando aí as dúvidas de todo mundo. Para quem estava no grupo lá do WhatsApp, a gente fez algumas discussões. Ainda temos mais para fazer durante o nosso evento de 3 aulas, né? São 3 dias. Então tem muita informação ainda para passar para vocês. E quero falar também que nós vamos fazer uma revisão da primeira aula. Agora que nós vamos começar essa aula, nós vamos fazer uma revisão da aula de ontem. Para quem ainda não teve o conteúdo. Vai ser uma revisãozinha rápida, ok? Questão de 5 minutinhos só. Então, para quem não me conhece, eu sou Adriano Ortegas, eu sou reflexoterapeuta. E nós estamos fazendo o nosso primeiro workshop online de reflexologia podal, noções básicas, ok? Então ontem, na nossa primeira aula, nós comentamos sobre o que é reflexologia podal, o que é reflexoterapia, porque há uma confusão às vezes na hora de você poder explicar para o seu cliente, para o seu paciente, o que é reflexologia podal e o que é reflexoterapia. Então, a reflexologia, ela é a ciência que estuda os pontos reflexos no microsistema, seja ele os pés, as mãos, a face, o crânio, entre outros locais. Então, a reflexologia é a ciência que está por trás dos estudos dos pontos reflexos. E a reflexoterapia é a prática da reflexologia. Quando nós estamos praticando a reflexologia, é a reflexoterapia, ok? Então, para a gente poder tirar um pouco essa confusão que dá sobre reflexologia e reflexoterapia. Nós falamos sobre a visão que o terapeuta ou o reflexologista tem antes do curso e após o curso. Essa visão está direcionada ao que você vê nos pés antes de você passar pela informação, pelo curso, e após, quando você faz o curso e tem uma noção, um entendimento de como funciona o mapa, o porquê que você vai fazer pressões naquele local. Então é muito importante, porque essa visão ela muda após o curso. Então, assim que você vê o pé, para você é normal, é um pé assim, um pé assado, vamos dizer assim, que é um pé ressecado, é um pé oleoso. Após o curso de reflexologia, já tem alguns insights ali, a sua visão já é diferente. Ok? Então nós falamos isso ontem. A visão do terapeuta antes e após o curso de reflexologia podal. Porque nessa análise dos pés, a pessoa já sabe, ela já tem ela tem uma visão do que está acontecendo com aquele corpo, vamos dizer assim, com a parte física e também com a parte emocional, que é um curso mais avançado, onde explica também na análise dos pés,
que é um curso mais para frente, onde é um segundo passo, ok? Nós falamos da história da reflexologia. Nós falamos da onde que veio, há quanto tempo ela está já fazendo e dando esses benefícios, né, para os nossos clientes e para nós também, porque nós também fazemos. Nós também somos clientes, vamos dizer assim, né? Nós precisamos passar pela terapia para poder ter esse entendimento e fica mais fácil de falar o que você sentiu. Então nós precisamos fazer também. Isso é muito importante. Nós falamos do Dr. William Fitzgerald, ele que fez o mapeamento por zona, ele que criou a zonoterapia. E logo após nós falamos da Eunice Ingham, ela que aproveitou esse percurso onde ela trabalhava com ele, ela fez um mapeamento dos órgãos dentro do mapa de zonoterapia. E ela fez também a mudança de nome de zonoterapia para reflexologia podal, que até hoje ainda é reflexologia podal. Eunice Ingham, ok? Nós falamos isso ontem. Nós falamos que os estímulos dados, esse estímulo que nós damos nos pés, por que nós fazemos isso? Nós fazemos isso para fazer uma liberação daquele ponto que está em conflito. Com essas pressões, nós fazemos a circulação sanguínea, fazer a limpeza daquele ponto que pode estar estagnado, ok? Esse sinal de dor pode ser cristais acumulados, pode ser bolinhas de sangue, sujeira do nosso corpo. Então ali existe um bloqueio. Então nós fazemos as pressões para que nós, com essas pressões, nós vamos desmanchar essa sujeira. E aí o corpo, ele vai jogar isso para fora, ok? Então nós vamos estimular o corpo a fazer a limpeza e jogar o excesso para fora. Nós falamos isso também, que eram os acúmulos das toxinas do nosso corpo. Então nós estamos fazendo uma revisão da aula de ontem, que nós falamos ontem, ok? Falamos que nós precisamos manter o nosso corpo em equilíbrio. Então a reflexologia podal, ela ajuda o corpo a manter um equilíbrio, a ter uma hemostase. Então nós trabalhamos a tensão, a inflamação e a congestão. E o organismo, ele vai pegar o que é de melhor para ele. Então todas as vezes que nós fazemos as pressões, o organismo ele escolhe o que ele está precisando e ele absorve e ele faz a direção do que o organismo está precisando mais naquele momento. Ok? Porque o nosso corpo, ele trabalha bem quando ele está em equilíbrio. Se você está em desequilíbrio, isso vai gerar uma doença. Então, ele busca automaticamente o nosso corpo lá dentro, a partir das células e dos órgãos, o organismo está buscando o equilíbrio de alguma forma. Nós precisamos ajudar ele a que isso seja mais fácil. Então, a técnica integrativa, a terapia integrativa, são mais de 20 já que nós conhecemos, elas ajudam, ela impulsiona com os estímulos o corpo a buscar o equilíbrio, ok? Nós falamos das indicações da reflexologia podal. Quem que pode, quem que não pode. Eu falei que a reflexologia é para todos, mas nem todos é para reflexologia, ok? Então, na terapia vai muito daquilo que você se encaixa. Não é verdade? Não é todo mundo que vai fazer a mesma coisa. Tem pessoas, naturalmente, que são diferentes e ela vai escolher uma outra técnica, ok? Isso é normal. Então, nós falamos da indicação. A indicação começa... O princípio básico é relaxamento, mas o mais importante é o tratamento de saúde, ok? Esse tratamento a longo prazo. As indicações mais comuns que nós falamos ontem
na aula de ontem foi tireoide, né? Quando vocês têm algum problema de desequilíbrio de tireoide, seja por desequilíbrio físico ou até mesmo desequilíbrio emocional, que pode acontecer que você faz alguns exames lá de tireoide e esse resultado ele não dá nada de errado, tá tudo ok, mas mesmo assim você tem um desequilíbrio nessa balança, ok? Física. Então isso está ligado à parte emocional. Como eu estou me sentindo nesse ambiente, como eu estou reagindo ao que está acontecendo nesse ambiente. Isso afeta os órgãos também, ok? Cálculos renais, nós podemos trabalhar asma, labirintite, entre outras, ok? Inchaço nas pernas, nos pés, insônia, dores no estômago. E falamos também ontem sobre cuidados especiais. Por que nós precisamos atentar às pessoas que não devem fazer? Nesse primeiro momento, vocês que estão aprendendo, existem algumas restrições de clientes e de pessoas que vocês não podem fazer. Nós falamos das pessoas que têm varizes expostas. Então, a partir do momento que você trabalha essas pessoas, você tem que ter essa maturidade do que está acontecendo. Se você fizer as pressões, você vai estar estimulando a circulação sanguínea. Porém, quando você estimula a circulação, esses trombos que tem ali na perna, eles podem se soltar. E aí vai acarretar algum problema de saúde. E aí não é bom para você e não é bom para o seu cliente. Então, nesse primeiro momento, tem algumas regras para que você não faça reflexologia podal em pessoas que nós chamamos de cuidados especiais, ok? É o que nós falamos ontem, na aula de ontem. Fraturas nos pés, praticamente quando tem uma fratura, você não vai fazer mesmo, né? Porque você vai precisar, a pessoa vai precisar passar por um período ali de gesso, talvez ela fez uma cirurgia, isso vai demorar um pouquinho mais. Então, assim que ela tiver já na reabilitação, ali na fisioterapia, você pode ajudar ali junto com a fisioterapia para fazer a reflexo. E quando você faz a reflexologia, nesse período de reabilitação, o organismo da pessoa, ela tem uma recuperação melhor, porque você vai estar impulsionando, então você vai estar agilizando o processo. Até mesmo nós comentamos sobre a ingestão de medicamentos. Se você trabalha junto com uma terapia, o seu organismo ele vai absorver melhor esses medicamentos. Porque muitas vezes você toma medicação, você não sabe como que está agindo o seu organismo. Às vezes ele poderia estar sendo absorvido de uma melhor maneira, tem alguma parte do seu corpo que está sendo bloqueado e não está recebendo, não está tendo absorção. Então nós precisamos estimular esses pontos para que essa circulação sanguínea, esse sistema de absorção comece a funcionar melhor. Aí você vai ter um tempo menor de recuperação, ok? E isso deixa você mais produtivo na sociedade, vamos dizer assim, porque ninguém quer ficar parado, não é verdade? Muitas vezes você tem muitos planos e aí acontece alguma coisa que você não estava esperando e você precisa agilizar esse processo, ok? Então, esses foram os pontos que nós falamos ontem sobre a reflexologia podal. E se a gente conhecer e entender as indicações e as contraindicações que a reflexologia podal propõe, não vai ter problema nem para o terapeuta e nem para o cliente, então, ok? A aula de hoje, nós vamos falar sobre as reações que a reflexologia tem. Nós vamos falar um pouquinho mais do pós-sessão, ok? O que acontece após a sessão. Então esse tópico é importante. Nós vamos falar sobre o pós-sessão, a dor dentro da consulta, sobre o tratamento, sobre o tempo de sessão, qual é o tempo de tratamento, nós vamos falar nessa aula,
ok? Então vamos lá. De novo eu quero agradecer a todos vocês que estão assistindo essa aula. Lembrando a vocês que é a segunda aula do nosso workshop. Se você ainda não assistiu a primeira, você pode assistir ela lá no meu canal do Instagram ou no meu canal do YouTube, que a gente vai deixar lá ainda por algum tempo, ok? Então, as reações da reflexologia podal. Tem reação? O que acontece quando nós fazemos a reflexologia podal? Então, isso é relativo de pessoa para pessoa. Muitas vezes pode acontecer, se a pessoa já está resfriada, uma coriza pode até aumentar essa coriza. Congestão nasal, esvaziamento mais frequente da bexiga. Você está ali fazendo a sessão, você pega o sistema urinário, começa a fazer os estímulos e de repente a pessoa já sente esses estímulos e ela pede uma pausa porque ela precisa ir ao banheiro. Isso é normal, ok? Tranquilamente normal. Gases, acontece bastante. Muitas vezes essas pessoas, ou qualquer pessoa, vamos dizer assim, tem problema de gases, intestino preso. Então, quando ela está fazendo a sessão, quando ela está ali tranquila, fazendo a sessão, e você está estimulando, já está reagindo, o organismo dela já está reagindo. Isso acontece ali, na hora. Isso são reações assim, instantâneas, tá? Isso é mais uma prova do que o que você está fazendo está funcionando, ok? Não precisa ficar esperando muito tempo. É visível, é rápido. Então agora a gente vai falar sobre as dores. Muita gente fala que reflexologia dói. Eu não vou porque dói. Ah, dói demais. Precisa doer. Esse é um ponto com bastante polêmica e também aceitável. Por que aceitável? Porque existe pessoas que ela prefere que dói. Porque ela aprendeu que se não houver um estímulo doloroso, o organismo dela não vai funcionar de maneira adequada. Mas a verdade é o seguinte, se houve um estímulo, já mandou a mensagem e o organismo vai ter uma resposta. Então não é preciso que doa muito. Essa questão dolorida, ela tem que ser vista ao ponto em que o seu cliente ele suporte essa dor na hora da pressão. Enquanto você está fazendo as pressões, tem alguns pontos que são mais doloridos. Então você vai conversando com o cliente e ele vai falando para você onde que doeu mais, onde que você pode manter. Isso você vai equilibrando a potência da força das suas mãos ou do palpador que você está fazendo a pressão. Não precisa doer muito, não precisa machucar, ok? Só precisa estimular. Esse estímulo, ele às vezes é dolorido. Sim, isso é normal. O que não pode é apertar demais sem controle. Senão, muitas vezes o cliente não volta, ok? E aquele paciente, aquele cliente que poderia trazer mais pessoas para você, ele já faz uma propaganda que é dolorido, que ele não vai mais. Então ele já deixa de trazer pessoas para vocês, ok? A irritação, essa dor, essa pressão dolorida, ok? A irritação ocorrida desse processo pode provocar reações perceptivas ou não, variando de pessoa para pessoa, com os mesmos sintomas principais. Observar sempre a força da pressão, se não está machucando o pé do cliente. Existe também dois tipos de pessoa. Aquela que tem a sensibilidade mais apurada, né, que você vai fazer só com as mãos mesmo e a pessoa não vai sentir nada. E existe aquela pessoa que você vai fazer com o palpador e ela também não vai sentir. Então nós temos a pessoa sensível e a pessoa com o pé mais grosso, que você vai precisar fazer um pouquinho mais de força. Na hora da avaliação, da anamnese física, você já percebe isso. Dá para você sentir se o pé da pessoa ele é sensível ou não. Então muitas vezes você não vai precisar usar o palpador, como esse aqui que nós usamos,
para fazer as pressões. Muitas vezes, só com a mão mesmo, a pessoa já sente muita dor, tá? E aí a pergunta é a seguinte: e o tempo de tratamento? Como que funciona o tempo de tratamento? O tratamento, ele vai depender muito do tipo de patologia que a pessoa tem. Mas como que funciona? Às vezes a pessoa vem porque ela precisa relaxar. Ou ela está com insônia, ela precisa fazer um controle durante uns 3 meses de relaxamento para ela voltar a dormir melhor. Então, isso vai ser discutido entre o cliente e o paciente. Na anamnese, você vai fazer uma avaliação. E geralmente o cliente pergunta: quanto tempo eu preciso? O que eu preciso? E aí, com sua maturidade, você vai traçar uma linha de atendimento e você vai falar para ela: ó, 1 mês tá bom, 2 meses, 3 meses. Isso é a maturidade, isso é com o tempo. Ok? No curso avançado, no próximo passo, a gente fala mais sobre isso, sobre esse controle de tratamento, como você vai se expressar melhor para você explicar para o cliente como que funciona a metodologia do tratamento de 3 ou de 6 meses. Nós falamos ontem sobre o tempo de consulta. O tempo de consulta vai de 30 minutos, tem lugares que atende 30 minutos, tem lugares que atende 45 e tem lugares que atende 60 minutos. Nós atendemos a média de 45 a 60 minutos, que é o ideal. Não é necessário passar de 60 minutos. Não é necessário passar de 1 hora, porque muitas vezes a pessoa não tem tanto tempo para ficar ali. Muitas vezes a pessoa fica numa posição que ela começa a incomodar, ok? Então, nós trabalhamos já há um bom tempo de 45 a 60 minutos, porque você vai fazer a avaliação, no final você faz mais uma avaliação final, conversa com o cliente. Então, se você trabalhar em 45 minutos, ainda vai sobrar um tempinho para você conversar um pouquinho com o cliente e ainda arrumar a sala para o outro cliente que vem depois, ok? Para não ficar muito corrido entre os atendimentos. Então, 45 minutos a 60 minutos é o ideal para que nós conseguimos fazer todo o nosso processo, seja o protocolo geral ou seja o protocolo específico, dentro desse tempo, tá bom? Então, agora que nós já falamos sobre o tempo de consulta, o tempo de tratamento, nós falamos sobre as dores, as reações, os cuidados especiais, indicações, sobre os estímulos. Nós vamos falar o valor da consulta que as pessoas que começam no curso, ela pode estar cobrando, ok? Porque quando você faz o curso básico, você já tem um valor que você pode cobrar. Agora que você está fazendo o workshop, você está em treinamento, você não precisa cobrar agora, porque você está em treinamento, você ainda está começando. Isso é muito bom entender, porque nesse período de tratamento, nesse período de treinamento, você já vai pegando algumas dicas e você já vai percebendo os resultados que você vai ter nesse período de workshop gratuito. Isso mesmo, se vocês entenderem como funciona essa metodologia aqui mesmo do workshop, vocês já vão pegar algumas pessoas para treinar e vocês já vão ouvir coisas boas do que vocês estão falando antes mesmo de você fazer qualquer curso, ok? Então isso é interessante também se você seguir esse método que nós estamos ensinando, mesmo lá no Instagram ou aqui no workshop. Se você fazer o que nós estamos fazendo, que nós ensina ali no grátis,
você vai ouvir coisas boas, porque as pessoas gostam de passar por essa terapia. É incrível o resultado que tem a reflexologia podal. Se você observar e começar a entrar nessa prática, começar a fazer em casa, você que é casado, você que é casada, fazer no marido, fazer na esposa, nos filhos, vocês vão ter um feedback muito legal, porque o primeiro momento, como eu já disse aqui, até na aula de ontem, o primeiro momento é o relaxamento. E a longo prazo esse tratamento, que é maravilhoso. Então, eu só quero que vocês pratiquem. Pratiquem tudo que nós estamos ensinando aqui, tudo que a gente ensina no canal do Instagram, gratuitamente, para vocês comprovarem como que é bom, como que é gostoso receber e também fazer essa técnica de reflexologia podal, tá bom? Nós vamos pular agora um pouquinho e nós vamos falar também da reflexologia podal em crianças. Eu posso fazer reflexologia podal em bebês, em crianças, em idosos? Podemos fazer sim, desde que o pé não tenha aqueles detalhes que nós falamos lá, né? Não tenha nenhum machucado, não tenha nenhuma alergia, alguma ferida exposta, nós podemos fazer. Na criança, e mais precisamente nos pés dos bebês, nós temos que tomar um cuidado de não fazer muita força, porque os pés são pequenininhos, sensíveis. Então nós vamos trabalhar de maneira de fazer assim um pequeno carinho, muito leve, muito sensível, e é onde nós fazemos mais esse carinho nos pés dos bebês. Nós fazemos nessa região do meio do pé. Essa região, lembra que nós falamos ontem, é a parte abdominal. Essa região é a região intestinal. É onde eu vou estar fazendo as pressões, os estímulos, o carinho, né? No bebê é o carinho, nós vamos estar fazendo o carinho. Vai aliviar, ajudar o corpo a aliviar as gases do bebê. Então, naquele momento, após o leite materno ou a mamadeira, o bebê começa a sentir essas gases na barriga, aqui no intestino. Então, é aqui, ó, que nós vamos fazer essas pressõezinhas de leve, gente. Temos que tomar muito cuidado. Nós fazemos carinho. E como que eu faço? Eu posso fazer de cima para baixo, posso fazer de lado, posso ficar assim com o meu dedo, ó. Eu estou estimulando. Lembrando bem que eu ensino, a primeiro momento, a trabalhar em área. Então nós trabalhamos uma porção maior. E depois nós trabalhamos ponto, para vocês não terem problema de ficar errando. Então nós trabalhamos área. Vocês já percebem que tem resultado apenas trabalhando em áreas, ok? Então, em bebês, cuidados especiais é a força que você vai exercer sobre o pezinho deles, ok? Vocês podem fazer em todo o pé, bem de leve, todos os dedos, aqui no peito do pé, na parte mole e no calcanhar. Para as gases, é essa área aqui, ó. O meio do pé. Vocês vão fazer carinho aqui. Isso vai ajudar nesse alívio de gases, porque é perceptível que dói. Então ele está ali se contorcendo, e vocês vão perceber, alguém que está assistindo aí que tem criança, faça isso que vocês vão perceber que ajuda, vai aliviar essa parte mole aqui, ok? É incrível como o resultado é rápido. A reflexologia promove diversos efeitos nos bebês. Nós acabamos de falar. Aumento da circulação sanguínea e linfática. Esse é um período de desenvolvimento. Então, se o bebê já começar a receber a reflexologia desde pequeno, então, o desenvolvimento dele vai ser
melhor do que de outras crianças. E vai ser mais rápido. O crescimento intelectual, isso é muito importante, lembrar disso, tá? Esse estímulo não é só para gases. Esse estímulo que você está fazendo envolve outros fatores. Desde a parte cognitiva, essa parte que trabalha o crescimento intelectual, vamos dizer assim, você fazendo essas pressões, você vai estar fazendo ligações ali. Esse estímulo vai estar ajudando em toda a área do corpo, em toda a área mental da criança. Melhora em cólicas, nós falamos, no relaxamento, acelera no desenvolvimento motor, psicológico, nós falamos. Então esses estímulos, dentre todos esses estímulos, vai ter vários benefícios, ok? Que nós podemos falar numa outra live. Agora nós vamos fazer uma prática sobre dores no estômago. Dores no estômago. Para concluir essa aula de hoje, a nossa prática, nós vamos trabalhar na região gastrointestinal. Então nós vamos trabalhar aqui a região gastrointestinal. É uma região que tem nos dois pés. Essa área é igual no pé direito e no pé esquerdo. E quando nós fazemos isso, ajuda a pessoa a se sentir melhor. Essa sensação de estômago cheio, de azia. Então, quando nós fazemos as pressões nessa área gastrointestinal, nós ajudamos esse organismo aqui a acelerar o processo de equilíbrio. Não é de cura, é de equilíbrio. A cura vem com o tempo. Se você está preparada para isso, com uma alimentação boa, com a hidratação boa. Lembra que a gente falou sobre ambiente? Então, não é uma coisa que vai salvar a sua vida. É um conjunto de fatores que leva você a ter uma saúde. Uma saúde física, mental, espiritual e outras coisas mais. Então é um conjunto. Quanto mais você faz uma coisa boa nesse conjunto, mais fácil fica você fazer as outras. Entenda bem isso. É um círculo, é um ciclo, ok? Se você faz uma coisa boa, logo você quer fazer outra. E assim vai. E o negativo também. Se você está triste, desanimada, você só vai se afundando. Porque é mais fácil desistir do que lutar. Então o nosso corpo ele quer sempre parar. Entenda isso. Quando você está animada, você está disposta, disposto, você está para cima, é mais difícil. Isso é um comportamento, ok? Não é fácil, mas você mantém se você tiver um comportamento assim. Tá bom? Então essa parte gastrointestinal, ela é localizada. Se nós pegarmos aqui a divisão do pé, da parte superior, nós temos aqui um V ao contrário. Consegue entender? Nós temos um V. Esse V, ele separa a parte de cima, que é o tórax, da parte de baixo, que é o abdômen. E justamente o que separa aqui no meio tem o plexo solar, ok? Esse meio aqui, ó, é o diafragma, é um músculo que nós temos que separa os pulmões do abdômen. Ele é um músculo muito importante para a área de respiração, entre outras coisas. Quando nós fazemos pressões aqui, nós estamos incentivando o nosso pulmão a ter uma respiração melhor. Mas o que nós vamos trabalhar hoje é gastrointestinal. Logo abaixo aqui, se nós analisarmos, aqui nós temos um osso, não temos? Aqui é a tireoide. Abaixo aqui da tireoide, nós começamos a área gastrointestinal. Consegue ver? Muito bem. E nós vamos trabalhar essa área para ter um alívio das dores no estômago. Então, como que nós trabalhamos? Nós podemos trabalhar a primeira área assim,
Ó. Lembra da minhoquinha? Nós trabalhamos minhoquinha. Pressiona, solta. Pressiona, solta. Pressiona, solta. Vamos até o meio aqui do pé. Fazemos embaixo depois. Podemos fazer até 5 vezes. Ok? Vocês que estão começando, vocês que estão aprendendo, pode fazer 5 vezes. Não tem pressa, pode ser devagar. Nós vamos fazer aqui, aqui embaixo e aqui embaixo. Então, se vocês analisarem, é 3 dedos essa área gastrointestinal, onde nós vamos fazer essa pressão. Ok? Faça uma pressão suportável e não muito dolorida, mas que você sinta essa área. Ok? Faça esses treinamentos, essa prática, faça em você mesmo, faça numa outra pessoa, para que ela fale para você o que ela está sentindo antes e o que ela está sentindo depois. Tenta entender como que funciona a reação da pessoa que você está fazendo. Então, aproveita esse workshop para você treinar em outras pessoas e em você mesmo. Porque quando você ouve esse feedback de outras pessoas, é gratificante. Você aprende uma coisa nova e o que você está aprendendo já tem um resultado, porque você está fazendo, está praticando. Não adianta você estar aqui assistindo, conversando, ouvindo, né? E você não pegar e não fazer. Isso aqui vai sumir da sua mente. É conhecimento perdido. Então aproveita essas lives que nós estamos fazendo, esse conteúdo gratuito, aproveitem para vocês treinarem. Pegue o seu pé mesmo, se você conseguir pegar ele, ok? E faça essas pressões nos seus pés e quem está do seu lado. Um faz no outro, para que vocês sintam essa reação dos estímulos que estão sendo dados. Vocês vão se surpreender como que os pés, ele tem sensores, ok? Nós temos mais de 70 mil terminais nervosos em toda a área do pé. Então imagina bem você fazendo as pressões nesses terminais nervosos. Qual é o benefício que você vai ter? Pensa bem assim, você nunca pegou seu pé e nunca você fez essas pressões. Então, a primeiro momento, você vai ter uma reação bem surpreendente, ok? Você pode localizar os pontos que nós vamos falando aqui no seu próprio pé. Você vai apertando, você vai sentindo as dores que ele tem. Muitas vezes essas dores é boa, você consegue controlar e potencializar a sua pressão até o ponto que essas dores diminua. Olha que interessante. Meu pé está muito dolorido. Faz as pressões nos pontos mais doloridos e você vai perceber que essas dores ela vai diminuir. Olha que interessante. Pensa assim, se está doendo é porque tem um ponto em conflito. Sabe quando você está andando descalço ou até mesmo com um chinelo mais fino, você pisa em alguma coisa e aquilo dá um choque? É um ponto que ele está precisando de que você faça uma pressão nele. E você vai ficar ali fazendo pressão, logo, a questão de minutos, você vai ver que aquela dor, ela equilibrou ali, não está doendo tanto, diminuiu aquela dor, ok? Então a reflexologia podal, ela trabalha assim. Às vezes, aquele ponto, quando a pessoa chega e senta na cadeira, a gente está conversando, nós estamos fazendo a anamnese, estamos fazendo a avaliação, aquele ponto é muito dolorido. Daqui a pouco já você está apertando mais e a pessoa não está sentindo mais aquela dor. Então o organismo ele já fez já deu aquele equilíbrio naqueles pontos e a pessoa nem percebeu ainda que não está doendo mais. Na hora de ir embora que ela vai falar, nossa, não está doendo mais. Porque é instantâneo. É isso que eu quero de vocês. Que vocês pratiquem, vocês façam para que vocês tirem as conclusões. Porque funciona. Se não funcionasse, eu não estaria aqui falando para vocês, ok? Então,
Eu agradeço a presença de vocês, todos vocês que estão ao vivo, todos vocês que assistiram essa live, essa segunda aula do nosso workshop gratuito de noções básicas. Eu estou compartilhando com vocês conhecimentos e eu só peço que vocês pratiquem tudo isso que nós estamos passando para vocês. Isso é muito interessante. E não esqueçam que amanhã nós temos a terceira aula. A terceira e última aula, onde nós vamos ter uma prática maior. Nós vamos fazer prática sobre as manobras de relaxamento. Para que nós fazemos isso antes de começar a sessão propriamente dita, né? Que é as pressões mais intensas. Então eu espero que vocês nos acompanhem amanhã também, nessa terceira aula. E se vocês ainda não me seguem lá no meu canal do Instagram, entre lá, comece a me seguir. No YouTube também, tem um canal no YouTube onde nós vamos deixar essa aula gravada no YouTube. Essa aula vai ficar no Instagram, para quem não assistiu, nós vamos deixar ainda disponível essa semana lá no Instagram. Ok? Então nós vamos encerrar a live agora. Quem tiver dúvidas, algumas dúvidas, pode deixar nos comentários que nós vamos entrar em contato para responder. Ok? Grande abraço a todos, boa noite e até mais. Tchau, tchau!